Hoje nós iremos falar sobre quero fazer preenchimento labial, mas tenho medo. Dúvida, uma queixa muito comum entre todos os pacientes, principalmente pacientes que nunca fizeram nenhum procedimento estético invasivo relacionado ali à harmonização facial. Então hoje nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. Fala de preenchimento labial, né? A gente tá falando de colocar o ácido hialurônico dentro aqui do lábio, inclusive eu tenho preenchimento labial, tá? E aí, a gente vai fazer o que nesse preenchimento, nesse lábio, né? A gente vai buscar corrigir as simetrias, trazer volume, melhorar o contorno. Então, tudo vai depender do que o nosso paciente se incomoda. Então, se o paciente se incomoda com a falta de volume ou com o lábio tortinho, um lado maior do que o outro, ou o lábio superior é maior do que o inferior e vice-versa, não tem contorno nenhum, ou quando o paciente sorri não tem volume, ou se o paciente tem um lábio muito bonito, mas ele quer realçar ainda mais o volume do lábio dele, isso é super possível, tá? E aí, quando a gente fala de medo, geralmente a gente costuma ter ou medo do resultado, de como vai ficar, se vai ficar muito artificial, ou então medo de sentir dor, ou medo do que pode acontecer no pós-procedimento, né? E todos esses medos são muito comuns, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Mas eu preciso, né, tranquilizar vocês aqui que não tem, tá? Por que ter todo esse medo? Porque, gente, é um procedimento muito seguro, tá? Então, eu garanto pra vocês que é um procedimento muito tranquilo e muito seguro também. Então, primeira coisa que a gente fala do medo do resultado, né? Então, como vai ficar o meu lábio? Eu vou ficar com uma boca enorme, boca de linguiça, não vou me reconhecer e tudo mais. A gente precisa ter certeza, né, primeiro, do que a gente realmente quer fazer, do que nos incomoda e não estar fazendo somente porque alguém falou para você fazer ou porque você viu que uma colega sua fez e você também quer fazer, sendo que nunca te incomodou nada no seu lábio, nunca passou pela sua cabeça. Então, primeiro tem que partir isso de você, tá? Não uma disfunção de imagem, eu quero ficar parecida com tal pessoa, por isso eu quero fazer ali um preenchimento. Então, você tem que fazer para se sentir mais bonita e porque você quer melhorar algo em você. Quando a gente fala de ficar artificial, eu também vou tranquilizar vocês aqui com mais uma coisa, porque a gente sempre vai trabalhar de forma muito natural, pelo menos eu trabalho de forma muito natural com os meus pacientes, tá? Então a gente vai buscar utilizar a menor quantidade de ácido hialurônico possível, principalmente sendo na primeira sessão. Então muitas pacientes já vêm com aquela ideia de, meu Deus, mas essa quantidade, né, eu vou ter que pôr muito para talvez ficar com o lábio um pouquinho maior. Lábio é construção. Então, a gente começa colocando uma quantidade mínima e depois, se o paciente se sentir à vontade, a gente pode ir colocando mais e aumentando essa quantidade ali de ácido hialurônico. Então, a gente sempre vai começar colocando 1 ml de ácido, tá? No meu caso, eu tenho 3 ml e meia de ácido hialurônico, gente. Então, para vocês terem noção de que 1 ml não é muito produto, não chega nem a ser um sachêzinho de ketchup e maionese, sabe? Quando a gente compra lanche. Então, não é muito produto. E 1 ml, de forma alguma, vai deixar o seu lábio artificial. Mas é claro que no dia que a gente faz, esse lábio fica inchadinho. Então, também vem aí mais um medo, né? Do pós-procedimento. O que eu posso fazer, o que eu não posso, como o meu lábio vai ficar. Então, no dia que a gente faz, sim, o nosso lábio fica mais inchado, fica dolorido, pode ser que fique roxinho, mas é um processo super natural. É como, por exemplo, às vezes a gente vai pôr um brinco, furar, na verdade, né? Ali não tem furo, vai furar ou vai pôr um piercing. Fica dolorido no dia que a gente faz aquilo, mas depois que cicatriza a gente nem sente mais. Ou uma tatuagem, a mesma coisa, tá? Então, tudo isso, né, é um processo normal de acontecer. Então, tanto o inchaço quanto ficar roxo, todos esses pontos, o profissional que fizer ali o seu preenchimento, ele tem que ir te acompanhando no pós-procedimento, mas é muito tranquilo e muito normal tudo isso acontecer. Eu mesma, quando faço geralmente preenchimento labial em mim, eu costumo ficar muito inchada, eu costumo ficar roxa, então a maioria dos pacientes vão passar por isso. O terceiro medo muito comum é sobre o que? A dor. Então muita gente tem medo de sentir muita dor durante o procedimento ou após o procedimento. Mais uma vez, vou tranquilizar aqui vocês que é muito tranquilo relacionado à dor também. Por que é tranquilo? Porque a gente dá anestesia, tá? Então, todo o procedimento do preenchimento labial, ele tem anestesia.
Então é muito suportável e muito tranquilo ali de aguentar. Então a gente passa pomadinha, a gente também aplica anestesia injetável, né, que é aqui dentro da pele. Então o paciente não sente, né, ele só sente a sensação de que a boca tá inchada e de que tá acontecendo alguma coisa, porque o paciente fica acordado durante todo o procedimento, a gente conversa durante todo o procedimento, justamente porque não tem risco nenhum de acontecer alguma coisa ali durante o procedimento, tá? Porque tem anestesia, o paciente não vai sentir dor. Se ainda estiver sentindo um pouquinho dolorido, a gente dá um pouquinho mais de anestesia para ficar mais confortável ainda e o paciente não sentir. Falando nisso, eu espero, né, que tenha aí tranquilizado vocês um pouquinho, tirado esse medo de fazer preenchimento labial, porque preenchimento labial muda por completo a nossa autoestima. Inclusive, vou pôr aqui pra vocês uma foto minha de quando eu não tinha lábio, gente, era triste, triste, a boquinha fina, super pequena, eu não conseguia passar muito batom escuro, porque tudo isso me incomodava, porque meu lábio era muito fino, e acaba que lábios muito fino, inclusive, nos deixam com a aparência de mais velha. Por mais que eu era muito mais nova, 7 anos atrás, a falta de lábio me deixava com o aspecto de mais velha, né? Aquela boquinha super fininha. Então, fazer um preenchimento labial não quer dizer que a gente vai ter que te deixar com aquela boca de linguiça enorme, tá? Então, a gente pode fazer isso de forma natural, individualizada, de forma ali planejada para você. O procedimento tem anestesia, o pós-procedimento é muito tranquilo e muito seguro também, tá bom? Então, espero que eu tenha tranquilizado vocês. E agora eu quero ver todo mundo aí fazendo preenchimento labial para se sentir muito mais bonita.